E aí galera do segundo ano, tudo beleza com vocês? Bem, a gente vai retomar o conteúdo sobre sequências, beleza? A gente teve até agora uma aula online pelo Google Meet e também tivemos uma resolução de uma atividade de uma avaliação diagnóstica. Enquanto eu estou corrigindo essa avaliação diagnóstica, eu vou disponibilizar para vocês essa aula assíncrona, ou seja, vai ser uma videoaula gravada falando sobre sequências. A gente começou esse conteúdo na aula online, porém tivemos dois problemas. Primeiro, não terminamos o conteúdo, apesar de a gente ter um tempo grande, maior, vocês estavam entendendo o conteúdo, a gente não conseguiu finalizar ele. E teve muitos alunos com problemas técnicos. Então, aqueles alunos que a internet estava lenta e travava o áudio, ou aqueles que tiveram problemas com o celular, ou aqueles que não puderam estar presentes. Então, eu resolvi gravar do início essa aula, para tirar essas dúvidas de vocês, beleza? E a gente começa agora do início, e que vocês possam voltar, caso não tenha entendido. Qualquer dúvida que surgir durante essa aula, vocês vão anotar no caderno de vocês. Então, quando vocês forem estudar aí, tenha pelo menos um caderninho, aqui uma caneta, e anotem a dúvida para você lembrar depois, durante a aula online, que a gente vai marcar posteriormente, para a gente discutir o que foi dado aqui, as dúvidas que surgiram com vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui para não perder tempo. Falei sobre objetivos da aula, com vocês discutindo naquela aula online, e é muito importante que quando eu for começar uma aula ou um estudo, eu tenha basicamente na minha cabeça o que eu quero com ela, o que eu quero aprender, o que eu quero descobrir. Porque fica mais fácil de eu entender um conteúdo quando eu sei qual é o objetivo daquilo ali. Porque quando eu digo, eu entendi, eu aprendi isso, eu sei que o estudo ele foi produtivo. Beleza? Essa aula tem 3 objetivos principais. Primeiro, entender o conceito de sequência numérica. Ok? Segundo, saber classificar ela em finita ou infinita. Terceiro, conseguir representar ela. Por meio, que são 3, ok? Saber representar, fazer a representação da sequência. São 5, mas a gente só vai usar as 3 principais. As 3 principais são descrição dos elementos, descrição dos seus termos, lei de recorrência e lei da formação geral, ou termo geral. Existem mais 2 que eu não irei cobrar agora e a gente não vai olhar, que são menos importantes. Menos importantes não, menos usadas. Importância elas têm também. Mas como nosso tempo está corrido, eu vou acabar omitindo elas 2, que seria o somatório e o produtório. Ok? Mas depois vocês dão uma olhada nisso aí, mas vamos focar nessas 3 principais, que são as mais cobradas em Enem, vestibular e concurso também. Beleza? Então, nosso objetivo nessa aula serão, basicamente, trabalhar com esses 3 objetivos, e quando a gente finalizar eles, se você entendeu ao final dessa aula esses 3 objetivos aqui, se você alcançou, então essa aula foi produtiva. Volte, pause, acelere, reduza a velocidade quanto vocês quiserem, ok? O bom da aula gravada é conseguir manipular a aula desse jeito. E o que é uma sequência? A gente vai começar com as sequências numéricas, né, na ideia seguinte. Sequências são conjuntos cujos elementos estão dispostos em uma determinada ordem, devido a uma lei ou aleatoriamente. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma sequência, ela vai seguir uma ordem, que essa ordem pode ter uma regrinha, e você sabe os números que estão lá, ou não tem uma regrinha e você não sabe esses números. Como assim, professor? Vamos olhar aqui, a sequência dos números pares positivos. Quem é essa sequência? Quando eu vou escrever uma sequência, primeiro que eu posso botar aqui uma letra maiúscula para representar essa sequência, beleza? E aí eu boto sempre seus elementos entre parênteses. Isso é importante, fundamental. Quando eu vou escrever uma sequência numérica, eu sempre coloco eles entre parênteses, ok? Parênteses e seus elementos. Os números pares positivos. Quem é o primeiro número par positivo? Ora, o 2. O próximo número par positivo é o 4. Depois o 6, o 8, o 10. Concordem comigo que esses números são infinitos, porque depois vem o 12, 14, 16, 18, 20. Eu não vou conseguir aqui, eu posso passar a madrugada todinha, já que estou fazendo isso na noite, e eu não irei terminar nunca, ok? Então, quando eu escrevo ali 5, 6, 7 elementos, e eu sei que dá para entender a regra daquela sequência, então eu posso botar as reticências. E aí, com isso, fica fácil para mim finalizar. Então, perceba o seguinte, numa sequência aqui, eu coloquei, entre parênteses, eu coloco uma letra maiúscula para representar a sequência, e eu boto os seus elementos, seus números, entre
parênteses. Perceba que isso aqui não foi aleatório. Ele segue uma lei. Qual é a lei? O número tem que ser par positivo, ok? Tanto que eu coloquei aqui do lado, ó, só para contextualizar, digitado para a gente ver que a resposta está correta. Mas a gente pode ver também uma outra forma. Por exemplo, nós podemos tê-la de forma aleatória. Sequência das quantidades de bebês nascidos nos 7 primeiros dias do ano de 2015, em um determinado hospital. Eu te pergunto qual é o primeiro termo. Não faz ideia, né? Nem eu. Nessa hora, eu não consigo determinar quem são os... eu estou usando o P aqui, gente, mas eu poderia usar qualquer outra letra. Beleza? Eu vou apagar até aqui e eu usar, sei lá, um A. Desde que seja maiúsculo, ok? Já que as sequências são conjuntos, todo conjunto é representado por letra maiúscula. Então a gente coloca aqui. Eu não sei quem são os elementos. Eu sei que são 7, porque ele fala dos 7 primeiros dias. Mas eu não sei quantos são. Quantos foram cada... Quanto é o valor de cada um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que ele tem 7 elementos, mas eu não sei qual é a ordem. E aí, nesse caso, tem que se dizer, a questão ela tem que dizer isso aqui. Porque ela tem ela segue uma regra? Não, ela é de forma aleatória. Então, enquanto que nessa aqui eu conseguia dizer os números, porque ele segue uma regra, ele segue uma lei, essa sequência eu consigo dizer que são os números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu consigo dizer os valores, e se eu perguntar para vocês, qual é o próximo número? Vocês vão dizer 16, professor. Se eu perguntar se o próximo é 18, porque você sabe que são os números pares positivos. Já de embaixo, não. Se eu dissesse o 8º dia, não faz a mínima ideia, porque ele não segue uma regra. Os bebês nascem sem motivo qualquer. Ele vai nascer, pode nascer 8, pode nascer 3, pode nascer 20 nesse hospital. Eu não sei a capacidade dentro do hospital, nem determinei o nome do hospital. Então, assim, já nesse caso aqui, ele é de forma aleatória. E por ele ser aleatório, eu não consigo dizer os próximos valores dessa sequência. Mas os dois são sequência, ok? Tá entre parênteses, começou com a letra maiúscula, igual. Tá entre parênteses é uma sequência numérica. Só que um aqui, esse aqui de forma seguindo a lei, e esse aqui de forma aleatória. Espero que tenha entendido essa parte, ok? Vamos dar seguimento aqui. Assim, e a representação de uma sequência na forma genérica, ou seja, na sequência desconhecida. O que acontece? A gente viu ali duas sequências. Mas essa sequência ela pode também ser organizada de uma forma desconhecida, sem eu saber o primeiro termo, o segundo termo. Por exemplo, vamos analisar aqui o que ele está falando. Em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo é representado por A1, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim por e assim por diante. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui aquela primeira sequência, ok? A gente chamou ela de sequência P. Deixa eu ver se aqui tem, pronto, sequência P. Como ficou ali em cima, eu vou apagar aqui, beleza? Pronto. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa sequência P. Na sequência P nós temos como os elementos 2, 4, 6, 8, 10. Vou até esticar um pouquinho mais. 12. Ela é na sequência infinita, tem infinitos elementos. Eu boto reticências. Vamos lá. O que ele está falando aqui é o seguinte, que o primeiro termo a gente chama por A1. Ou seja, se a gente tivesse aqui uma sequência genérica, a gente teria a seguinte situação. O primeiro termo, A1. O segundo termo, A2. O terceiro termo, A3. O quarto termo, A4. O quinto termo, A5. E assim por diante. Traduzindo para vocês. Quem é o primeiro termo da primeira sequência? Se a gente olhar aqui, o primeiro termo é o número 2. Então eu digo que A1 é o número 2. Ou seja, esse Azinho minúsculo aí é só para indicar que é um elemento da sequência e o númerozinho pequeno indica a posição. Por exemplo, o 4 seria quem? O A2. Por quê? Porque está na segunda posição. Beleza? Se eu olhasse aqui, o número 6 seria o A3, pois ele está na terceira posição. Beleza? O quarto elemento seria quem? O A4, que seria no lugar do 8. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Então, veja que o A e o númerozinho indicam a posição desse elemento. E eu estou botando em forma genérica porque às vezes a gente quer saber quem são esses elementos. E a gente não sabe, então a gente vai representando eles por Azinho. Então vai ser um Azinho 1, Azinho 2. Quando eu falar A7, eu quero saber o sétimo elemento. E às vezes ele não vai estar lá. Por exemplo, a gente sabe que o A7 vai ser o 14, ok? Que é o próximo número par que teria. Mas como ele não está identificado ali, então, por enquanto, eu botei uma interrogação. Então, só para deixar claro, A1, A2, A3, A4 é uma sequência genérica que eu não conheço os seus termos ainda. É claro que se eu relacionei com a sequência de cima, então eles vão ganhando seus valores, beleza? Mas tem um elemento que não está aqui. Porque eu poderia dizer A6, A7, A8, A9, mas existe um outro elemento que a gente tem que ficar esperto com ele, que é o AN. O que é esse AN? É quando eu quero saber um elemento e eu não sei a posição dele. Veja que quando eu estava aqui, A8, eu sei que a posição desse elemento é o oitavo elemento, beleza? Mas as situações que eu não sei a posição dele. Por exemplo, vamos supor que eu quero aqui uma sequência de 1 a 100. 1 a 100 não, com assim fica mais fácil. Dos números primos, números ímpares, números positivos e ímpares menores que 100. Quem seria esse aqui, por exemplo? Eu poderia chamar isso aqui, eu vou chamar um conjunto I, até porque os números ímpares. Uma sequência I. Essa sequência começa com os números positivos ímpares. Quem é o primeiro número positivo ímpar? 1. O próximo, 3. O próximo, 5, 7, 9. Concorde comigo que esses números aqui vão ser muitos. Então, 9, 11, 13, 15. Mas eu tenho um último. Diferente da primeira situação, eu sei o que tem um último elemento. Então, nesse caso aqui, eu boto reticência para dizer que tem muitos elementos aí. Mas quem é o último elemento dessa sequência? 99. Ok? E aí eu fecho. Perceba que aquela não é infinita, porque eu peço os números ímpares positivos menores que 100. Então eu não posso botar 101 porque ele vai passar de 100. Então perceba que eu tenho o último elemento. Mas se eu fosse escrever de 1 até 99 os ímpares, iam dar 50 números, ok? 50 elementos de sequência. E para copiar os 50 dá trabalho. Então eu copio o início, entendeu a regra, que é os números ímpares? Entendi. Vírgula, reticências. Depois eu boto vírgula e boto o último termo. Beleza? Mas supondo que eu não sei a posição desse valor aqui. Então aqui eu tenho, o primeiro termo é 1, a gente chama que é o A1, né? Quem é o segundo termo? O segundo termo é o 3. Quem é o terceiro termo? 5. E por aí vai. E o 99, qual é a posição dele? Se eu não sei a posição, o N de não sei. A N. Então, claro, não é o N porque não sei, mas é bom para a gente memorizar. Então, quando eu não sei a posição de um elemento, eu boto A, porque todos têm A, e o Nzinho no lugar do número, da posição, beleza? Como eu falei, tem 50 termos, 99 seria o último, então seria o A50. Mas há situações que a gente não sabe o valor, a posição, e nesse modo, se eu mostrasse para vocês somente essa sequência aqui, vocês não conseguiriam a posição, porque vocês iam chegar para o 7 e ia dizer, ó, isso aqui é o A4, e iam chegar para o 9 e dizer, ó, isso aqui é o A5. Mas você não pode dizer que o 99 é o A6, até porque seria o 11. Então você ia ficar chutando até chegar no 99? Acho que não, né? Então a gente chama de AN os elementos que a gente não sabe a posição. Beleza? Então A1 primeiro elemento, A2 segundo elemento, A3 terceiro elemento. Se eu tiver um AN é porque um elemento faz parte da sequência, só não sei qual é a posição que ele se encontra. Beleza? Vamos lá. E agora a gente já teve o objetivo alcançado, beleza? Que é o que é uma sequência. E agora a gente vai trabalhar sobre a classificação da sequência, que ela pode ser finita ou infinita. E o que é uma sequência finita? Uma sequência finita é uma sequência numérica na qual os elementos têm fim. Ou seja, se ele tem fim, tem uma dica. Eu sei o último elemento. Essa é a dica. O último termo é conhecido. Quando eu tenho uma sequência finita, o último termo dessa sequência
ela é conhecida. Eu conheço, eu sei quem é o último, porque ela termina. Então, se ela termina, eu tenho que saber onde ela termina. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, sequência dos números pares positivos menores que 14. Então, quem são os números pares positivos menores que 14? Vou chamar a sequência de A, ok? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 não faz parte porque ele pede os pares positivos menores que 14. 14 é igual a 14, ele não é menor. Então, 14 não entra na conta, beleza? Então, veja aqui. Quem é o último elemento? 12. Então, se eu conheço o último elemento dessa sequência, então essa sequência é uma sequência finita, porque ela teve fim. Eu sei quem é o último termo. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, que a gente usa reticências como usou naquela situação e não é infinita. Por exemplo, sequência dos números ímpares. Pronto, aqui. A mesma sequência que eu fiz na estante. Claro, aqui ele vai excluir o 1. Então, ó, a sequência dos números ímpares maiores que 1. Então, o primeiro número ímpar maior que 1 é 3. Depois 5, 7, 9, 11. Vem vários termos depois, só que eles falam o seguinte: menores que 100. Quem é o último termo? Então, ímpar menor que 100. 99. Apesar de eu ter usado a reticências aqui, gente, ele não é sequência infinita. Por quê? Porque eu sei quem é o último termo. Mas se tem vários termos ali no meio, eu sei quem é o último termo. Então, se eu sei quem é o último termo, é uma sequência finita. Ou seja, ela teve fim. Beleza? E depois disso aqui, a gente vai ver a diferença da sequência infinita. Ora, se a sequência finita teve fim, uma sequência finita é aquela que não tem fim. Ou seja, a gente não conhece o último termo. Beleza? Enquanto que na finita a gente conhece, na infinita a gente não conhece o último termo. Um exemplo disso, a sequência dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, não para. São infinitos. E ele não tem o último número. Então, eu boto reticências. Então, essas reticências aí é o seguinte. Se eu tenho o último termo, mesmo que eu use reticências, eu tenho que colocar ele no final. Se eu não tenho o último termo, se eles são infinitos, então, se não vai acabar nunca, eu boto reticências. E aqui é uma sequência infinita, pois eu não sei quem é o último termo. Beleza? Vamos aqui, ó. Sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, acho que fala assim, beleza? É uma sequência engraçada, a gente vai trabalhar ela no instante. Mas a sequência que começa com os dois primeiros termos, 1 e 1. E o próximo termo é a soma dos dois anteriores. Como assim, professor? Ó, 1 mais 1, 2. Eu vou somando sempre os anteriores, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 15. 15, perdão, gente. 8 mais 5, 13. Deixa eu só apagar isso aqui, para não ficar depois dizer que eu estou fazendo errado aqui. Beleza? Então, 8 mais 5, 13. Como eu vou ficar sempre somando os dois anteriores, vão ser infinitos elementos. Então, essa sequência também é uma sequência infinita. Beleza? Deu para entender? Então, uma sequência finita, eu sei quem é o último termo. Uma sequência finita, eu não sei quem é o último termo. Beleza? Então, a gente já alcançou o nosso segundo objetivo desta aula. Vamos agora para o terceiro e último, que realmente é o maiorzinho dentre eles três. Esse pontinho vermelho que aparece na tela aqui é porque o PowerPoint ele tem uma função também de apontar com aquele laserzinho. Eu não tenho um laserzinho aqui, ele só simula, beleza? Para poder ficar apontando, eu quero falar sobre isso aqui. Mas aí, às vezes, um toque da mão aqui na tela do tablet acaba ativando isso aí, mas é só um errozinho, beleza? É só ignorar esse pontinho vermelho. Então, vamos lá. A gente pode representar essa sequência de três maneiras, como eu falei lá no objetivo. Descrição dos elementos, lei de recorrência e lei de formação geral, o termo geral. A gente já viu uma delas, porque para a gente falar de uma sequência, a gente teve que escrever uma sequência, ok? A forma que a gente utilizou aqui foi a descrição dos elementos. Então, até agora, a gente viu a descrição dos elementos, a descrição dos termos. Que é o quê? Basicamente, colocar os elementos em ordem deles, né? A ordem que está dando essa sequência, entre parênteses, ok? Normalmente, a gente utiliza eles para ser de forma aleatória. Então, quando a gente não consegue armar de forma com uma lei, uma regra, a gente acaba usando esse daqui. A gente pode usar para qualquer situação, veja bem. Mas normalmente é utilizada para situações em que eu não sei quem é o próximo termo, ok? Como aquele caso dos hospitais.
Beleza? Então aqui, ó, eu botei como exemplo, eu usei o mesmo exemplo daquele momento. Então, sequência da quantidade de bebês nascidos nos 7 primeiros dias do ano de 2015 em um determinado hospital. Eu não sei quem são a quantidade, eu nem decorei os números, nem ia perder tempo fazendo isso, porque eu não sei a ordem. Então, basicamente, eu coloquei aqui, ó. Então, isso aqui é a descrição dos termos. Letra maiúscula igual, bota entre parênteses. Beleza? Mas eu também posso ter uma natureza que não é aleatória, seguir uma lei. Por exemplo, a sequência dos 6 primeiros números naturais primos. Chamar aqui uma sequência de B, a gente não usou nenhum B, se não me engano. Então, vamos lá. Quem são a sequência de 6 números naturais primos? Então, o primeiro natural primo é 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 13. Só para ficou com curiosidade, número primo é aquele que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 11 só dá para dividir por 1 ou por 11, uma divisão exata, ok? O 3 não é primo porque dá para dividir, o 9 não é primo porque dá para dividir por 3 também. Então, aqui a gente pegou os números, os 6 primeiros números naturais primos, beleza? Então, basicamente é isso. Então, a primeira representação de uma sequência é só colocar eles entre parênteses e separado por vírgula. Só isso. Foi o que a gente fez até agora, beleza? Vamos agora para as outras duas formas. A próxima forma aqui é a lei de recorrência. E ela é fácil de entender. Às vezes é meio chatinha para alguns tipos de questões, mas ela é bem facilzinha também de entender. Basicamente é o seguinte. É uma lei que permite encontrar um termo da sequência usando o termo anterior. Ou seja, para eu achar a 2, eu tenho que ter a 1. Para eu achar a 3, eu tenho que ter a 2. Para eu achar a 4, tem que ter a 3. Eu sempre vou utilizar os termos que a gente já tem. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, e aí é meio óbvio. Se eu tenho que saber um termo para poder fazer o outro, eu tenho que saber pelo menos o A1. Então, é a regra necessária. Eu tenho que saber quem é o primeiro termo. Porque senão não tem como eu recorrer. Como é que eu vou achar 2 se eu não tenho A1? A lei de recorrência é isso. Ele me obriga a pegar um anterior, achar um elemento, achar um termo, já sabendo um termo anterior. E a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar ele aqui tanto na forma de recorrência, quanto na forma de descrição dos elementos. Por exemplo, aquela sequência que a gente viu de Fibonacci, está aqui, ó, nas duas formas. Na descrição dos elementos e na lei de recorrência. Eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, para ficar fácil. A lei de descrição dos elementos é fácil. E aí, como eu falei, ó, eu tenho sempre os 2 primeiros, beleza? E aí, para achar o próximo, eu somo os 2 anteriores. Então, 1 mais 1 deu 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Então, sempre eu utilizo os 2 anteriores para poder encontrar o próximo termo, beleza? Como é que acontece aqui na lei de recorrência? Na lei de recorrência, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o primeiro elemento, a questão ele já me disse, ó, é A1. Ele me disse, ó, A1 é 1. E também me deu o segundo elemento, porque nessa situação aqui de Fibonacci, eu acabo usando os 2 anteriores. Normalmente se utiliza um só, mas aqui nessa situação eu uso os 2. E aqui ele fala, ó, AN é quem? É o termo anterior a ele, somado com o termo anterior a AN menos 1. Se vocês estão com dúvida aqui, eu vou explicar aqui a situação. Por que tem ali AN, AN menos 1 e AN menos 2? Antes de entrar aqui em Fibonacci, eu vou escrever aqui um pouquinho do lado, ok? O que acontece? Quem é que vem antes de A4? Todo mundo sabe que quem vem antes de A4 é quem? É A3. Mas vamos usar uma regra básica. Como é que eu sei que um número vem anterior ao outro? Se a gente for pegar aqui, eu sei o seguinte. Quem é que vem antes de 4? Antes de 4 vem 4 menos 1. A gente chama isso aqui de 3. E eu sei que quem vem antes de 4 é o 3. Mas a regra é sempre tirando unidade, para poder saber quem vem atrás. Por exemplo, quem vem atrás de 10? Você sabe? Isso é 9. Mas pela regra aqui que a gente tem, seria 10 menos 1. E a gente tem um resultado para isso. 10 menos 1 é quem? É 9. Okay? A gente chama de 9, mas 10 menos 1 também é 9. Quem vem antes de 16? Mas sabe, professor, quem vem antes de 16 é 15.
Aí eu posso falar, gente, quem vem a 16 é 16 menos 1. Aí você fala, pessoal, isso aqui não é 15? Eu digo, é. Pra que essa pataquada? Porque quando eu falo, quem é que vem antes de n? Lembre, n é a posição de um número que eu não sei qual é. Aí vocês falam, vixe, eu não sei. Realmente a gente não sabe, porque n é desconhecido. Mas concordem comigo que eu vou usar a mesma regra de n menos 1? Ora, para achar o 3 eu fiz o valor menos 1. Para achar o 9 eu fiz o valor menos 1. Para achar o 15 eu fiz o valor menos 1. Então, para achar o que vem antes de n, eu faço n menos 1. Beleza? Então, eu sempre uso a regra. Então, quando eu falo AN, e eu faço aqui AN menos 1, eu estou dizendo que esse termo aqui vem antes desse. Uma casinha antes dele. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E a gente vai trabalhar um pouco aqui para poder mostrar esta situação. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. É engraçado que eu apago com o dedo, viu? Escrevo com a caneta, mas apago com o dedo. Vamos lá. Opa. Pronto. Determine, vamos responder essa questãozinha, vocês vão entender a lei de recorrência, como é que ela funciona. Determine os 5 primeiros termos da sequência abaixo. Então a gente vai usar uma sequência lei de recorrência, ele quer que você determine os primeiros 5 termos. E aí, ou seja, ele está te dando ela na forma da lei de recorrência e quer que você descreva, ou seja, faça a descrição desses elementos. Obviamente que na lei de recorrência, o que foi que eu falei para vocês? Ele te dá o primeiro termo. Então, a gente já sabe que o primeiro termo vale 1. A questão me deu. Aqui. Então, na lei de recorrência é normal isso aqui. Isso aqui tem que acontecer para poder usar a lei de recorrência. Então, já temos o primeiro elemento, o primeiro termo dessa sequência. Precisamos achar agora os outros 4 termos, beleza? Então, vamos achar o segundo termo. Então, para n igual a 2, temos. Vixe, professor, n igual a 2, o que é isso? É que nessa lei aqui, ó, a lei da recorrência, eu vou substituindo. Eu já tenho o 1, então eu vou para o próximo termo, que é o 2. Então, no lugar de n, eu coloco 2. Por isso que eu botei isso aqui, ó. Para n igual a 2 temos. Então, vamos lá, ó. No lugar de n, não tinha um n aqui? Eu botei um 2, ó, no lugar. Aqui, ó, na n menos 1, então eu vou botar quem? 2 menos 1. E continua a regra, mais 3. Ó, 2 menos 1 aqui é quanto? A gente sabe que 2 menos 1 é 1. Então, quem é a 2? A 2 é A1 mais 3. Fiz aqui só isso aqui, ó, gente. 2 menos 1. Quanto vale A1? A gente já sabe que A1 vale isso aqui. Então, se a gente sabe que A1 vale 1, no lugar de A1 eu boto o valor dele. A gente não sabe quanto é A2, repete o A2. Mas a gente sabe quanto vale A1. Então, no lugar de A1 eu boto o seu valor. 1 mais 3, A2 vale 4. Opa! Achamos o valor de A2, achamos o segundo termo. Vamos para o terceiro termo. Então, vamos agora para n igual a 3. Então, eu vou fazer a mesma lógica, só que no lugar de n, eu vou colocar 3. Então, ali na n menos 1, 3 menos 1, mais 3. 3 igual a... Quanto é 3 menos 1? 3 menos 1 é 2. A gente achou A2. A2 vale 4. Então, eu tenho aqui que A3 é quem? 4 mais 3. A3 é igual a 7. Continuando, só voltei slide sem querer, bati aqui. Vamos achar agora A4. Então, para n igual a 4, temos... Para n igual a 4, temos o quê? A4 é igual a quem? A 4 menos 1 mais 3. Sempre usando a mesma regrinha aqui, beleza? No lugar de n, botando o valor que eu estou determinando. Como a gente quer achar A4 agora, no lugar de n a gente bota 4. Repete A4, eu não sei quanto vale A4, a gente está querendo descobrir ele. 4 menos 1, 3. Quanto é A4? É A3, que a gente já descobriu, 7 mais 3. A4 igual a 10. Para n igual a 5, temos
A gente vai achar agora o último termo, né? A5 é igual a quem? A4 mais 3. Eu nem vou fazer o 5 menos 1. Eu já vou ter até direto, que eu sei que é o anterior. Então eu faço sempre quem? O termo que eu quero saber é igual a quem? Ao termo anterior mais 3. Eu só fiz adiantar. Eu não fiz 5 menos 1 para não perder tempo. Então A5 é quem? A4. Quanto foi A4? A4 foi 10. 10 mais 3, A5 igual a 13. Professor, eu posso ficar fazendo assim direto? Não. Quando você está estudando, o ideal é que você faça bem mastigadinho. O jeito que eu fiz aqui, o ideal é que você faça da mesma maneira, para que você possa memorizar e aprender. Quando você está craque, aí você pode dar essas aceleradas. Mas enquanto está estudando, está fazendo atividade, o ideal é que faça bem mastigadinho. Bem, até agora a gente não respondeu a questão, porque está pedindo determinar os 5 primeiros. A gente encontrou. Então vamos determinar eles. Quem são os 5 primeiros termos? Logo, os 5 primeiros termos desta sequência são, vamos lá, 1, 4, 7, 10, 13. Então, os 5 primeiros termos dessa sequência são esses valores aqui. Espero que tenha ficado claro. Você nessa sequência aqui, você tem que ter o primeiro termo, e você sempre começa do primeiro, depois vai o segundo, o terceiro, o quarto. Você não consegue fazer diretamente o quarto e o quinto sem saber os anteriores. Beleza? Essa é a ideia da lei de recorrência. Eu tenho que sempre olhar o termo que eu tenho anterior. E ele sempre vai te dar pelo menos o primeiro termo. Na de Fibonacci, ok? Na de Fibonacci, se a gente for olhar aqui, ele te deu os dois primeiros, mas por um motivo simples. A lei de recorrência dele usa os dois primeiros termos, ó, que é o AN-1 e o AN-2, ok? Por exemplo, se eu quisesse achar o quinto termo, como é que seria aqui? Vou fazer aqui, ó. Quem seria o quinto termo na lei de recorrência de Fibonacci, beleza? Seria, no lugar de N eu botei 5, né? Então seria 5 menos 1 mais A5 menos 2. A5 seria 5 menos 1, 4, e 5 menos 2, 3. Ou seja, eu teria que somar o quarto termo mais o terceiro termo para poder achar o quinto termo. Beleza? Mas normalmente não vai vir nessa lei de sequência Fibonacci, não. Normalmente vai vir nessa daqui. Beleza? Na lei de recorrência, normalmente só precisando de um anterior. Bem, já vimos a descrição dos elementos, dos termos, que é só colocar entre parênteses lá, né? Como a gente fez até aqui. Isso aqui é a descrição dos termos. A gente calculou aqui a lei de recorrência para descobrir os valores. E agora a gente vai olhar a última, que é uma das mais conhecidas, beleza? Que é a lei de formação do termo geral, ok? Lei de formação do termo geral é basicamente o seguinte. Enquanto que na descrição dos elementos eu coloco eles lá, eu só coloco, pode ter uma lei ou não. Na de recorrência eu preciso do anterior, não é isso? Na do termo geral eu preciso saber a posição. E essa é a diferença da de recorrência para do termo geral. A de recorrência, eu tenho que saber o anterior, o termo anterior. Do termo geral, a lei de formação do termo geral, eu preciso saber a posição, ou seja, ele depende do seu lugar que ele está lá, ok? Vamos aqui, ó. Note que na lei de formação é necessário conhecer a fórmula geral dos termos da sequência, ok? Então, como é que seria aqui uma lei de formação? Basicamente é isso aqui. Eu fiz aqui uma lei de formação geral. Eu tenho isso aqui por descrição dos elementos. E tenho ela aqui, ó. Que a lei é essa. Porque ali ele só para delimitar. Perceba o seguinte, que eu não preciso do anterior. Eu estou usando só a letra N. Eu só descubro, perdão. Para eu descobrir o valor dele, eu tenho que saber só o valor da sua posição. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é A7, no lugar de N, eu coloquei 7, não foi isso? Então, no lugar de N, eu coloco 7. Não era N elevado a 2? Aqui? Então, aqui eu boto 7 elevado a 2. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, ou seja, 49. Perceba que, na lei de recorrência, eu preciso saber os anteriores. Então, eu não consigo achar A4 sem ter A3. Eu não consigo ter A3 sem ter A2. E eu não consigo ter A2 sem ter A1. Na de formação geral, na de termo geral, eu não preciso saber o anterior. Basta saber a lei dele e a posição. Então, se eu sei que era o sétimo, é só no lugar de N colocar 7. Se eu quero saber, sei lá, o 15º,
Então, como é que ficaria aqui? Por essa regrinha aqui, eu tenho o seguinte, que A15, ou seja, o 15º elemento dessa sequência seria quem? 15 elevado a 2. Perceba que é a mesma sequência, só que onde tinha n eu botei 15, que é a posição que esse termo se encontraria. A15 é igual a 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, ok? Não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15. 15 vezes 15, vocês fazendo a conta aí na calculadora, dá 225. Ou seja, depois aqui desses pontinhos de 15 elementos, vai ter o termo 225, sendo o valor de A15. Mas vamos ver um exemplo aqui, ok? Usando a mesma regra, a gente viu de formação, lei de recorrência, a gente vai ver agora um dos termos gerais, beleza? Então, determine os 5 primeiros termos da sequência. Lá na outra lei, ele pediu os 5 primeiros termos da sequência por lei de recorrência, a gente vai agora fazer por descrição dos pelo termo geral, ok? Vamos lá, então, primeiro termo, eu quero saber A1. No lugar de n, eu boto 1. Ou seja, se a lei me dá isso aqui, onde tiver n, eu boto 1. Desculpa. Então, tinha n, A1, 3n, 3 vezes 1, vezes menos 2. Não está elevado aqui a n, eu boto 1. E resolvo naturalmente. 3 vezes 1, 3, que multiplica por menos 2 elevado a 1, menos 2. 3 vezes 2, 6. Se não tem sinal, mais com menos, menos. Ou seja, eu achei o primeiro termo aqui, que é A1 é igual a menos 6. Vamos agora achar o segundo termo. Ou seja, para n igual a 2. Temos minha letrinha, viu? Vou te contar, já peço desculpa de agora. No lugar de n, eu coloco 2. Então, 3 vezes 2 vezes, abre parênteses, menos 2 elevado a 2. Eu fiz a mesma regrinha, só que no lugar de n eu coloquei 2, beleza? 3 vezes 2, 6. Multipliquei esses dois valores aqui. E menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. 4 positivo. E 6 vezes 4, 24. Vamos para o próximo termo. Para n igual a 3, temos A3 igual a 3, 3n, 3 vezes 3, vezes... quando está a letra assim junto com um número, é multiplicação, viu? Mesmo que ele não coloque. Aqui eu coloquei a multiplicação. Aqui eu não coloquei já de propósito, mas quando tem uma letra e um número coladinho um com o outro, é continha de vezes, beleza? Menos 2 elevado a 3. Vou tirar o cálculo aqui. Quem é a 3? 3 vezes 3, 9 que multiplica. Menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8, ok? A3 igual a 9, e eu vou repetindo tudo de novo, não preciso repetir isso aqui, já podia botar a resposta. 9 vezes 3, 72, mais com menos, menos. Professor, mas o 9 não tem sinal, é porque é positivo. Quando é o primeiro valor, o primeiro elemento, primeiro termo, e é positivo, ele não precisa botar o mais, ok? Então, tanto faz ter ou não ter aqui, ok? Mas mais com esse e menos com o outro vai dar menos. Vamos achar o próximo termo. Então, para n igual a 4, temos A4 é igual a 3 vezes 4 vezes menos 2 elevado a 4. A4 igual a 3 vezes 4, 12, que multiplica. Menos 2 elevado a 4 vai dar 16. Isso. A4 igual a... Coisinha tá ficando chata já. 12 vezes 16. 160 mais 32. 160 mais 32, isso. 192. Tive que fazer a conta agora de cabeça. Então, perdoa aí o trabalhozinho. Perceba o seguinte, que está ficando um positivo negativo. Qual é aqui a lógica? Se o número é ímpar, ele fica negativo. Se o númerozinho lá do expoente é par, ele fica positivo pela regra de potência, ok? De números inteiros negativos. Próximo último número,
para n igual a 5, temos o que eu falei agora, se o expoente for par, fica positivo, se for ímpar, fica negativo. Como a gente vai calcular de A5, vai ficar negativo nessa fórmula aqui, ok? Por causa desse menos 2 aqui, ó. O númerozinho aqui vai deixar negativo se isso aqui for negativo. E como ele é negativo, acaba ficando negativo. 3 vezes 5, 15, vezes menos 2 elevado à quinta potência dá menos 32. A5 igual a mais com menos. Menos 15 vezes 32, 320 mais 160, 480. 320 mais 160, isso mesmo, 480. Tomara que eu tenha acertado, beleza? Pelo horário eu posso até errar, mas creio que é isso aqui. Então vamos lá. Achei os 5 elementos, logo, quem é... 3 pontinhos vermelhos. Quem é esses 5 primeiros termos dessa sequência? Seria menos 6, 24, ok? Ó, menos 6, 24, menos 72, 192 e o último, menos 480. Eu não boto i, eu estou botando ele em sequência, então eu tenho que botar entre os parênteses. Eu podia ter botado aqui antes, ó, os 5 primeiros termos da sequência são, e aí eu boto eles aqui. Ou simplesmente botar isso aqui, beleza? Então, para fazer uma coisinha direito, eu vou fazer do jeito que eu estou falando, porque o correto seria dessa forma mesmo. Logo, os 5 primeiros termos desta sequência são 3 pontinhos. Aí eu vou botar eles agora. Menos 6, 24, menos 72, 192 e menos 480. Isso é importante botar nessa forma aqui, porque isso aqui é que é a resposta. Se ele perguntou quem são os 5 primeiros termos, vou botar os pinguinhos nisso. Os 5 primeiros termos dessa sequência, eu tenho que dizer quem são eles. Todo esse cálculo aqui que a gente fez anteriormente é basicamente somente para a gente encontrar os valores. Então, isso aqui seria por que são esses. Isso é a justificativa. Quando o professor pergunta, justifique sua resposta, esse cálculo aqui em matemática é sua justificativa. Então, esse cálculo do A1 é sua justificativa. Por que A1 é menos 6? Por causa desse cálculo aqui. Por que A2 é 24? Por causa desse cálculo aqui de A2. Beleza? Por que A3 é esse valor? Desculpa, de menos 72. Então, esses cálculos são sua justificativa para sua resposta, que é isso aqui. Beleza? Então, a gente chegou ao final da aula. Tá um pouco corrido, eu falo um pouco rápido, eu sei. Peço desculpas. Você pode diminuir um pouco a velocidade do YouTube, você sabe que ele tem. Vou deixar no YouTube esse vídeo. Beleza? Dúvidas que surgirem, anotem no caderninho para tirar essas dúvidas durante a aula online, ok? A aula síncrona. Ah, isso aqui não é online? Não, isso aqui é uma aula gravada. É online, mas é gravada, né? Não é ao vivo. Vamos botar assim. Então, quando a gente tiver uma aula ao vivo, a gente tira essas dúvidas que vão surgir. Não entendeu? Volta o vídeo de novo. Não entendeu? Volta o vídeo de novo. Não entendeu? Professor, me socorre. Aí vocês têm meu zap lá, entre em contato, e quando eu puder, eu vou lá e respondo vocês. A gente marca para tirar essa dúvida, beleza? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês, depois de assistir essa aula, vão tentar fazer essa atividade. E aí, no próximo encontro que a gente tiver, que vai ser online, a gente faz a correção dessa atividade e tira as dúvidas que vocês tiveram com essa aula. Beleza? Brigadinho. Um cheiro virtual no olho de vocês e até logo. Tchau, tchau.